Jesus. Amém, irmãos? Eu sou Tenildo, estou na igreja em Cáceres, no Mato Grosso. Quero compartilhar com os irmãos sobre o capítulo 3 do livro escrito pelo irmão Esdras Mar, que tem o título 1 Coríntios, Vocês Não Sabem? O capítulo 3 ele trata do casamento na vida da igreja. E está no capítulo 7 da primeira carta escrita aos Coríntios, tratando sobre isso, como resposta que Paulo deu aos irmãos pelas perguntas, pelos problemas apresentados, trazidos pelos cooperadores dele. Nesse capítulo, ele apresenta a solução para essas indagações, para esses problemas, para essas perguntas. E a solução que ele apresenta é Cristo, e esse Cristo crucificado, Senhor Jesus. Irmãos, nós podemos encontrar nas Escrituras, na Bíblia e nos livros espirituais, o segredo da felicidade, a resposta, o direcionamento, a condução para uma vida da igreja equilibrada, saudável. Nós temos os livros, a Bíblia, os livros da editora Árvore da Vida, que nos ajuda, que coopera com o nosso crescimento espiritual. É importante que tenhamos uma prática de leitura, é importante que tenhamos uma busca pela palavra de forma espiritual. Senhor Jesus. No capítulo 7, escrito aos Coríntios, Paulo fala sobre o casamento, e uma das primeiras coisas que é apresentada é que o casamento é algo instituído por Deus. Se foi instituído por Deus, de já ele abençoou. Amém por isso. Então, o nosso casamento, marido, esposa, é para ser feliz. Nosso casamento é para haver felicidade, não só para nós, mas também para haver a felicidade a ponto de nos tornar livre para servir o Senhor. Um com o outro, cooperando um com o outro, nós podemos servir o Senhor livremente. Senhor Jesus. No nosso casamento, para que sejamos equilibrados, o Senhor não deixou nada de fora. O Senhor plantou em nós desejos, vontades, sentimentos, e um desses é o desejo sexual, ou a vontade. E isso também o Senhor abençoou no casamento. Paulo trata sobre isso na sua carta aos Coríntios, e aqui também nós podemos ver que é algo que o Senhor tem já como uma bênção, como algo que vai nos ajudar a nos manter equilibrados, a nos manter satisfeitos, para termos liberdade e felicidade. Sobre o casamento, sobre o sexo no casamento, a gente pode ver lá pelo versículo 3, que fala: quando existe o desejo, marido e mulher devem conceder um ao outro o que lhe é devido, para evitar situações pecaminosas. O Senhor sabia da nossa fraqueza, o Senhor sabe da nossa dificuldade em nos manter santo, em nos manter livre do pecado, longe do pecado. Para isso o Senhor nos deu a liberdade de casar, para que a gente possa andar em santidade. O sexo no casamento, o marido dando à mulher o que lhe é devido, a mulher dando ao marido o que lhe é devido, não haverá o pecado. Diminui a possibilidade de acontecer situações que nos levam à queda, que nos levam à dificuldade no casamento e nos servir ao Senhor. Amém? Senhor Jesus. Então não devemos nos privar um do outro, para que isso possa estar de forma agradável ao Senhor. O Senhor tem falado para nós também, a partir desses versículos que Paulo escreveu, tem falado que nós precisamos ser equilibrados. Precisamos de um tempo para a oração. É bom que nós possamos nos apartar. Aí sim o Senhor permite que estejamos distantes um do outro, para que
nos demos mais livremente ou de forma mais espiritual ao Senhor, a oração, a busca pela espiritualidade de uma forma adequada. Amém? Senhor Jesus. Para isso, nós precisamos sempre invocar o Senhor. Invocando o Senhor, orando constantemente, nós podemos juntos, marido e mulher, ver o tempo que precisamos separar para o Senhor. Ó Senhor Jesus. Porque o Senhor deu para nós um dom. Cada um de nós temos dom. E sobre o casamento, o Senhor deu o dom para aqueles que precisam casar e também deu o dom para aqueles que não querem casar. Deu o dom para viverem sem o casamento. Senhor Jesus, nós precisamos discernir bem isso. O jovem que decidir não casar, ele precisa discernir se ele tem o dom para não se casar, manter-se distante das relações do casamento e ter a liberdade para servir o Senhor. Senhor Jesus, o Senhor inclui todas as coisas para nós e Ele quer nos abençoar em tudo isso, tanto para os casados quanto para os que decidirem viver solteiros. Senhor Jesus, as questões relacionadas ao casamento são complexas. Precisamos atentar para os princípios básicos expostos em 1 Coríntios e para os ajustes que Paulo faz ao longo do seu ministério, devido às situações especiais que surgem. No dia a dia, nós passamos por muitas situações e precisamos estar apoiado com a palavra em espírito para que a gente possa passar por cada situação. Senhor Jesus. Porque em 1 Coríntios, no capítulo 7 ainda, é tratado sobre o divórcio. E um casamento na igreja, o casamento na vida da igreja, o casamento entre cristãos, não é permitido o divórcio. Isso fica bem claro para nós, que não é permitido, não é adequado o divórcio. Há algumas situações que é permitido o divórcio, que aí a gente sabe que são 3, onde é a morte do cônjuge, em caso de adultério, e quando o cônjuge, que é incrédulo, ele pede o divórcio. O cônjuge incrédulo pede o divórcio. Então, o irmão não pode retê-lo, precisa liberar para que vivam em paz. Senhor Jesus. Então, precisamos permanecer na vocação em que fomos chamados. Se fomos chamados ao casamento, permaneçamos no casamento. Nessa vocação, o Senhor quer nos usar. Se fomos chamados a viver solteiros, a viver sem que não casasse, que permaneçamos nesse chamado. Servir o Senhor livre, sem se casar. E também o caso de viúvas ou divorciadas. Se foi permitido o divórcio na sua vida, por alguma dessas 3 situações, que permaneça livre para servir o Senhor, também nesse novo chamamento. E também tem a questão das viúvas. Dentro desse capítulo também é trazida a orientação às viúvas, onde, a princípio, Paulo dava conselho que a viúva permanecesse viúva, continuasse servindo ao Senhor, servindo a igreja, cooperando com os irmãos, viúva. Mas, em sua maturidade, ele repensou. E, em outro momento, onde nós vamos ver mais na frente, ele já fala que a viúva, se possível, se quiser, que case-se de novo, para não viver abrasado, para que possa servir o Senhor de uma forma mais adequada, que case-se novamente, pois, por estar viúva, ela está livre para casar novamente. Senhor Jesus. Então, irmãos, todos os princípios básicos apresentados nesse capítulo são muito importantes. Hoje, mais do que nunca, o Senhor precisa de casais fortes e famílias fortes.
Cada casal precisa perceber a importância que tem na igreja e buscar fortalecimento para servir ao Senhor. Que o Senhor ganhe muitos casais com encargo para servi-lo, fazendo a diferença nas igrejas. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, que o Senhor encontre casais com liberdade, que o Senhor encontre casais dispostos a servi-lo, abrir a porta das suas casas, instalar ali o grupo familiar de cuidado e multiplicação, e assim ir formando outros casais para abrir também a sua porta, e o Senhor poderia ir avançando através de cada um de nós. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Obrigado.